A doença de Alzheimer atinge pessoas a partir dos 50 anos, em média, e com o passar do tempo a probabilidade aumenta muito para os idosos. Identificar os sintomas, procurar um médico, pode retardar o desenvolvimento dessa doença que atinge o sistema nervoso central. Mas a causa do Alzheimer ainda é desconhecida. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença. Para falar de tudo relacionado a ela, então, a gente convidou aqui para o estúdio, mais uma vez, o médico neurologista Emerson Magno. Doutor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Prazer recebê-lo. Bom dia. Antes da gente ir para as perguntas aqui, o pessoal de casa tem participado muito com a gente. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa doença, como que o Alzheimer, a gente não sabe as causas, mas como que ele ataca o nosso corpo humano. Certo. O Alzheimer é um tipo de demência, existem vários tipos de demências além do Alzheimer, é a demência mais comum entre todas até agora descritas. Essa doença, ela comete o cérebro de forma geral. Então, quem conhece hoje sobre o Alzheimer é que há um acúmulo de algumas proteínas que atacam o interior dos neurônios e a comunicação entre os neurônios, são as sinapses cerebrais. Isso, no decorrer dos anos, faz com que o cérebro comece a degenerar e a memória, aos poucos, ela vai sendo perdida. Ou, muitas vezes, você pode até manter a memória, mas a dificuldade de você acessar essa memória. E, tipicamente, no Alzheimer, essa perda de memória ela acontece das memórias mais recentes para as memórias mais tardias. Então, o paciente com Alzheimer, normalmente ele consegue lembrar fatos da infância, de onde morou, os familiares mais antigos. Isso vem à tona. E isso vem à tona que ele perde dificuldade, ele perde uma alteração para lembrar coisas mais recentes. Entendi. O que aconteceu ontem, por exemplo. Exatamente. A gente vai dividir agora com você aí de casa uma imagem que o Dr. Emerson trouxe para a gente que mostra a diferença de um cérebro dito normal para um cérebro com Alzheimer. A impressão para o leigo, doutor, é que o cérebro do Alzheimer está murcho, né? É mais ou menos por aí? Exatamente, Patrícia. Então, vemos aqui uma imagem do cérebro normal, né? E desse outro lado, um paciente com a imagem do cérebro do paciente com Alzheimer. Então, o que isso acontece no cérebro é que há uma retração, uma atrofia cerebral difusa, e isso ocorre principalmente nas regiões do cérebro que controlam a memória, como o hipocampo, o lobo temporal, o lobo parietal também. Então, o cérebro ele vai realmente murchando, ele vai atrofiando com o tempo, e como o cérebro ele corresponde por nossas funções mentais, há essa perda progressiva. Isso é irreversível. Infelizmente, ainda é irreversível. Existem alguns estudos que estão sendo publicados, inclusive com o uso de vacinas, que conseguem atacar essas proteínas que levam à perda neuronal. Pelo menos em laboratório, os resultados são promissores, mas temos que aguardar um pouco para ver se realmente pode ser utilizado na prática clínica. Vou começar com umas perguntas aqui, tá, doutora? Certo. A primeira delas é do Alisson, de Mangabeira. Ele disse que a mãe dele tem um nível intermediário de Alzheimer, toma os medicamentos, mas há uma semana começou a não querer se alimentar de jeito nenhum. Essa falta de apetite pode ser causada pelo quê? Tem algum remédio? Ela tem 88 anos. Certo. 78, perdão. 78 anos. É muito comum no Alzheimer a associação com depressão. Então, o paciente pode desenvolver um quadro depressivo ou mesmo de ansiedade por conhecimento da doença e levar a sintomas diversos. Então, seria interessante avaliar se realmente esse paciente não está sofrendo por uma depressão, que, como faz parte dos sintomas da doença, pode levar à perda do apetite, à inibição e outros sintomas. Podem ser duas doenças associadas aí, É muito então. comum isso. Irani do Alto do Mateus, também em João Pessoa. Minha mãe tem Alzheimer e eu ando meio esquecida. Não falou idade, mas ela gostaria de saber se na menopausa isso acelera ou diminui. O Alzheimer ele é mais comum entre as mulheres do que os homens, mas não há associação direta entre a menopausa e o Alzheimer. Apesar de que pacientes que têm Alzheimer na família têm um risco um pouco maior, 2 a 3 vezes, de que venha a sofrer esse mesmo mal no futuro. João Alberto de Intermares, minha mãe morreu com Alzheimer. Ela tinha atividade cerebral intensa e alimentação muito saudável. Ele quer saber, então, como é que um estilo de vida desses pode acabar gerando esse problema? Infelizmente, como ele falou em relação à atividade intelectual, é uma das coisas que a gente recomenda como prevenção do Alzheimer. Não vai impedir que a doença surja, mas vai fazer com que os sintomas eles ocorram de forma mais branda. Mas não há ainda uma terapia eficaz que leve à prevenção da doença, impeça que a doença surja, infelizmente. Tem uma pergunta aqui muito interessante do Helenildo, do Valentina. Ele quer saber se é verdade que quem faz palavras cruzadas tem menos chances de ter Alzheimer. Em teoria, a palavra cruzada é um exercício intelectual, então realmente vai levar a uma criação de sinapses cerebrais, deixar o cérebro mais ativo. Então, se o paciente ele for, em algum tempo, desenvolver o Alzheimer, ele vai ocorrer de forma mais branda, mais lenta. Pode não impedir o surgimento do Alzheimer, mas vai fazer com que os sintomas sejam mais lentos e vagarosos. Né? Muito bem. Vamos contar histórias, então, doutor, de pessoas que têm essa doença, de como elas são cuidadas pela família.
É um trabalho que exige muita dedicação, muito amor. Dar a medicação na hora certa, ficar ao lado de olho na hora das refeições e, com muita calma, ajudar a mãe a relembrar o passado. Só lembra do dia que Titia teve aqui, que a senhora chegou, botou seu irmão para fora? Não botei, eu disse, mas minha obrigação era que ela viesse a mim. Aí eu disse. Sidilene teve que se adaptar a uma nova rotina, desde que a mãe foi diagnosticada há 2 anos com Alzheimer. Lidar com os esquecimentos e com as mudanças repentinas no humor não é fácil, mas ela enfrenta tudo com paciência e bom humor. Outro dia ela estava dizendo aqui, 10 horas da noite, ela queria sair, a gente não deixou. Eu vou me arrumar, eu vou para uma festa e eu vou arranjar os namorados que eu quiser. Então, assim, a ideia de querer sair, fazer coisa que ela não pode. Então, isso a gente começa a rir, porque fica engraçado. Dona Maria sempre foi muito ativa e continua assim, não para quieta. Gosta de conversar, regar as plantas e ajudar nos afazeres. Sempre cuidou de toda a família. E agora, pode ficar tranquila, porque é com muito amor que a família tem cuidado dela. Muito carinho, muito amor, tem que estar sempre envolvido. E eu, como sou uma pessoa muito temente a Deus, de muita fé, eu peço muito a Deus que me dê sabedoria, não só a mim, a todos da nossa casa, nossa família, para saber lidar com essa situação que não é fácil, mas que a gente não vai desistir dela nunca. O pai de Estela também tem Alzheimer, só que está num estágio mais avançado. As memórias recentes são difíceis de serem lembradas, mas as antigas, volta e meia, estão presentes. Lampião desceu a serra, foi um bali cajazeira, foi buscar mulher donzela. Na arcada dentária dele, a superior e a inferior, não tem nenhum dentinho, mas ele disse, meu dente tá doendo. Eu digo, vou chamar o doutor. E aí, ele chama que eu vou fazer a extração. Ou seja, é quando ele pede para chamar a mãe dele. Então, assim, eu dou uma volta, saio, quando volto, engrosso a voz, afino a voz e me passo pela mãe dele. Isso é navegar no mundo dele. E para não correr o risco dele esquecer o quanto é amado, Estela faz questão de demonstrar o amor pelo pai todo dia. Se hoje eu tivesse a oportunidade de escolher um outro pai e o meu pai com mal de Alzheimer, eu escolheria meu pai com mal de Alzheimer. Já temos criada a rainha do Lissá. Vai fazer a nova casa, ninguém sabe onde será. Eita, que coisa linda! É meu poeta! Coisa linda, né? Parabéns a essas duas filhas aí, né? Muito dignas todas elas, que Deus dê saúde para que continue nessa missão. E a gente não pode deixar de falar disso, né, doutor? Quando você fala de Alzheimer, não dá para romantizar a doença, porque ela é muito difícil e desgastante para a família. Então, eu acho que o cuidador, né, assim que se chama, no caso da doença de Alzheimer, ele também tem que ter uma atenção. Eu acho que é muito comum, por exemplo, quando a mulher cuida do marido ou o contrário, e aí a pessoa acaba adoecendo junto, porque tem que mergulhar nesse universo, não tem jeito. É verdade, acaba absorvendo todos os problemas do paciente. É isso. Mas é sempre importante realmente o cuidador, que é a pessoa que está diretamente ligada ao paciente com Alzheimer, estimular ele a fazer suas atividades, como por exemplo se alimentar por conta própria, vestir, tomar banho, encorajar também o contato com familiares, é muito importante. O paciente não deve ficar isolado, ele deve ter contato com familiares, com netos, filhos, até mesmo para tentar relembrar fatos, né? Contar histórias. Mesmo que ele já não reconheça mais. Mesmo que ele não reconheça, mas é um estímulo que ainda para ele é importante. A gente está falando aqui sempre de Alzheimer, fala do esquecimento, né? A primeira coisa que vem à cabeça. A Maria Salete de Tibiri, Santa Rita, diz que a mãe tem 74 anos, está esquecendo das coisas com frequência. E sim, isso pode ser Alzheimer, se já pode ser um sintoma. Sim, infelizmente os primeiros sintomas do Alzheimer envolvem lapso de memória, perda de memória para fatos recentes, como por exemplo, eu esqueço sempre onde deixo o meu carro, a chave de casa, desorientação no espaço, eu não sei mais reconhecer onde eu moro, me perco em ruas. Esses são os primeiros sinais de alerta que podem vir a ter um Alzheimer no futuro. Entendi. Só que o Alzheimer é uma doença de exclusão, lenta de exclusão, ou seja, temos que excluir várias doenças que podem simular o mesmo quadro Alzheimer antes de dar o diagnóstico Alzheimer. Então, por exemplo, um tumor cerebral, uma hidrocefalia de pressão normal, que é o acúmulo de líquidos dentro do cérebro, o próprio AVC, o derrame cerebral, todas essas doenças podem estimular o Alzheimer.
Então é interessante fazer uma avaliação médica para realmente ver se isso procede. Isso já responde mais ou menos a pergunta do Dagberto Alves, que é do Costa e Silva aqui em João Pessoa. Ele quer saber como diferenciar o Alzheimer da caduquice. Antigamente, quando não se conhecia a doença, falávamos que o paciente estava esclerosado, ou estava caduco, né? Hoje, quando conhecemos essas doenças degenerativas, sabemos que quase metade das demências, o Alzheimer, inclui a doença do Alzheimer. Claro que, como eu citei antes, existem outras doenças que podem simular os mesmos sintomas. Então é interessante a avaliação médica justamente por conta disso, porque algumas dessas doenças podem ser curáveis ou reversíveis. Como, por exemplo, que eu citei a hidrocefalia de pressão normal, é uma doença que pode ser tratada de forma cirúrgica, um próprio tumor cerebral que pode dar o mesmo sintoma. Então, nesses casos, é possível um tratamento eficaz. A Marina, do bairro do Bessa, aqui em João Pessoa, disse que o avô dela tem 84 anos e há 3 meses ele não consegue um diagnóstico do que ele tem. E aí eu pergunto, esse diagnóstico é clínico necessariamente? Porque a gente viu aqui a imagem, né? Isso. Por um exame de imagem, por exemplo, a gente consegue ter alguma pista sobre isso ou não é possível? É possível sim. É feito através da avaliação clínica, ver como o paciente ele se comporta, os sintomas que a gente tem discutido até então. O exame de imagem, a tomografia, a ressonância, ou mesmo outros exames funcionais, a gente consegue ter uma ideia se o cérebro está atrofiado, está em degeneração, quais regiões cerebrais que estão sendo mais acometidas, assim como outros exames clínicos que possam excluir outras causas. Então, o diagnóstico de Alzheimer é um diagnóstico que não é tão simples, que envolve avaliação clínica de imagem e exames laboratoriais. Tudo isso, né? Tudo isso em conjunto. Eric, do Alto da Boa Vista, ingestão frequente de bebidas alcoólicas pode causar Alzheimer? Eu diria que a bebida alcoólica de forma frequente, ela pode levar a danos cerebrais. Então, a bebida alcoólica ela é tóxica para os neurônios. Claro. Então, o paciente que tem a tendência de desenvolver Alzheimer, realmente ele vai sofrer antes do problema. Pode ser agravada, então, pode ser agravada. Disso, né? Doutor, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Bom Dia Paraíba. Todo mundo que está em casa, que participou com a gente hoje, obrigada pela sua participação demais. Se você tem alguém com Alzheimer em casa, o remédio é carinho, né, doutor? Carinho, muito cuidado. Amor, muita paciência para que enquanto ele estiver por aqui, ou ela, que seja uma estadia em paz. Obrigada, doutor. Bom dia, bom trabalho para o senhor e até a próxima. Até a próxima.